Eleições 2024. Os candidatos à prefeitura falam dos seus planos para o futuro da cidade de Boa Vista. De 16 a 20 de setembro, a partir das 14 horas. 20 de setembro, Catarina Guerra. Acompanhe as entrevistas dos candidatos à prefeitura de Boa Vista aqui na Rádio Monte Roraima FM 107,9 e nas redes sociais. O futuro da cidade em suas mãos. Seja você a diferença. Vote consciente. Duas da tarde, Boa Vista, muito boa tarde, ouvinte da 107,9 FM Monte Roraima, a serviço da vida e da cidadania. Está começando mais um programa Eleições 2024 Entrevista. A direção geral é do Padre Luiz Boteon, a coordenação de programação é de Cléo Rocha. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Monte Roraima, com coordenação de Jennifer Costa. A apresentação fica sob minha responsabilidade, Zé Maria Carneiro. Daqui a pouco estarei entrevistando a candidata à Prefeitura Municipal de Boa Vista, Catarina Guerra. Catarina Guerra é do Partido União Brasil. Catarina Guerra nasceu em Boa Vista em 28 de janeiro de 1986. É advogada, casada e mãe de duas filhas. É filha de Chico Guerra, ex-deputado estadual constituinte e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Aos 38 anos, está em seu segundo mandato consecutivo como deputada estadual. No Legislativo Estadual, a parlamentar presidiu a ex-colégio, Escola do Legislativo. Foi a terceira secretária da mesa diretora, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Ocupou a função de vice-presidente da Comissão de Ética Parlamentar e foi vice-presidente de Assuntos Sociais da Secretaria de Cuidado e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas da UNALI, a União dos Legisladores e Legislativos Estaduais. A minha deputada e hoje candidata a prefeita de Boa Vista, Catarina Guerra, terá 30 minutos a partir do seu boa tarde, para que a gente possa discutir suas propostas e também seu compromisso com a cidade de Boa Vista. Os 30 minutos começa a contar, a produção do programa está toda ali, a produção do programa começa a contar 30 minutos a partir do seu boa tarde. Boa tarde, candidata à Prefeitura de Boa Vista, Catarina Guerra. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Zé Maria. Uma honra estar aqui para ter oportunidade, parabenizar todos os envolvidos em nome aqui do Padre Luiz, a oportunidade em nos dar voz, em proporcionar um debate de forma tranquila, educada e que leva a informação correta para cada população. Então, agradeço a oportunidade e vamos para essa conversa. Começamos, então, nossa conversa exatamente por isso, já que é a oportunidade de esclarecimentos também. Qual o motivo de ações quando ainda do registro da candidata de Catarina Guerra? O que aconteceu? Seria bom a senhora esclarecer para o eleitor de Boa Vista. É um embate que começou há meses atrás, onde qualquer filiado tem direito a ter seu nome apto para concorrer a uma eleição. Certo. Onde, infelizmente, eu fui perseguida e discriminada dentro do meu partido aqui, onde inviabilizava e negava esse meu direito. Em busca do diálogo na Nacional, garantiu, através de uma resolução, em que as capitais ou locais, municípios com mais de 200 mil habitantes, haveria-se uma análise de viabilidade do candidato. Ocorrido tudo isso, Boa Vista é uma cidade que tem mais de 200 mil habitantes. Certo. A nossa Nacional reuniu, decidiu e emitiu um parecer favorável que foi aprovado pela Diretoria Executiva Nacional, ato total de autonomia por conta do partido, que definiu que era a deputada Catarina Guerra, que assim deveria ser a única candidata. Infelizmente, não interpretado, nem não agido e não cumprido pelo presidente anteriormente, que detinha desse poder, que inclusive hoje não é mais nem presidente do nosso partido, certo, uma vez que sofreu uma intervenção. Levado a todos os atos do registro, a nossa justiça aqui muito prontamente garantiu que eu tivesse abertura ao acesso, concedeu uma sentença considerando que eu seria a única candidata, me disponibilizou a oportunidade de estar presente no horário eleitoral, inclusive é um motivo esse que me faz presente nessa entrevista.
né, dando cumprimento à determinação judicial, o que houve um recurso implantado aí, que de uma nova decisão diferente gerou uma não possibilidade de que eu deveria ser participado. Recorremos à instância superior ao nosso terceiro grau, que é o TSE, em Brasília, que determinou sim, mais uma vez reforçando a decisão monocrática aqui do nosso juiz, que determinou que a Catarina Guerra é a única candidata do União Brasil que deve exercer todos os atos necessários, inclusive há uns 2 dias a determinação de que a minha foto que está na urna, toda e qualquer dúvida sanada quanto a isso, e a gente está apto e seguindo, sempre pautando... Inclusive, na plataforma já aparece o seu no nome como candidato. Totalmente apta, sem nenhum questionamento. E a gente segue fazendo a campanha de forma muito então, respeitosa. Vamos seguir então, já que a senhora é a candidata, né, legitimamente é a candidata, vamos seguir. Boa Vista recebe uma grande influência de imigrantes, né, especialmente os nossos irmãos da Venezuela. E nisso, serviços são abarrotados. Administradores devem não dormir. Mas, especialmente na saúde, a coisa deve ser complexa e deve ser algo de sofrimento, tanto para quem vai em busca, tanto para quem está tentando solucionar. Como é que a senhora vê esse desafio da saúde para minimizar a dor desse paciente, uma vez que a senhora, se eleita, vai cuidar especialmente da saúde básica, vai cuidar de crianças, vai cuidar, portanto, dessa primeira caminhada. Como é que a senhora vê essa situação? A gente vê com muita preocupação, é uma dor realmente que não tem hora, não espera. E a gente precisa dar um atendimento de qualidade que hoje, por muitos questionamentos, a gente acompanha que não é feito de forma eficiente. Temos um planejamento para identificar, inclusive, realizar a ampliação de todos esses serviços. Digo como? Hoje, nossos postos de saúde, eles atendem de forma com horário reduzido e fecham aos finais de semana. Como você bem mencionou, a saúde básica deve ser exercida pela prefeitura. Como certo. Também a saúde emergencial, a certos pontos, o que hoje não acontece, que gera um abarrotamento de atendimento no HGR. Mas para que a gente tenha esse diálogo quanto a isso, é o quê? Realizando um novo concurso público, um seletivo, para que eu tenha condições de não sobrecarregar servidor de uma forma apta quanto a isso. Existia a possibilidade de inserir uma nova escala de plantão, por exemplo, com 3º turno, onde a gente tenha condições de expandir o horário de atendimento dos nossos postos, para que evitem filas logo tão cedo da manhã para uma quantidade de atendimento reduzido, pessoas que trabalham e após as 6, 7 horas da noite não conseguem esse devido atendimento, ou até mesmo na folga no final de semana. Então, com planejamento, nós iremos estender esses atendimentos nos nossos postos de saúde. Também já está na nossa programação o estudo financeiro de impacto de projeto, para que a gente possa buscar, através de parcerias com nossa bancada federal, recursos para realizar a construção de mais uma unidade do Hospital Santo Antônio nos bairros mais distantes, digo ali no Pintolândia, Senador Hélio Campos. Iremos proporcionar... Esse hospital iria atender aqueles bairros em torno, né? A região. Os bairros mais regiões, porque a gente escuta, Zé Maria, e um relato de uma mãe que demorou mais de 20 minutos no deslocamento, que ela morava no Senador Hélio Campos, para ela chegar no Hospital Santo Antônio, com um filho de 2 anos, queimando de febre, né, a ponto de convulsionar, com mais de 40 graus, é um anseio que a nossa população nos cobra, que o atendimento deva ser mais próximo dali, em razão de toda essa emergência. Então, a construção hoje vai desafogar o hospital, que já acontece, e a gente vai realizar ele para que tenha um atendimento mais célere, num quantitativo maior. Então, isso também vai passar para que a nossa população consiga realmente receber esse atendimento, estando mais próximo dele. Então, na construção dessa nova unidade, vem para dar essa segurança, acalentar, e as mãezinhas, os pais, se sentirem realmente acolhidos no atendimento e não se preocupar em ter que esperar o dia amanhecer, controlando ali uma febre com banho, com uma compressa, para poder, sim, logo ao amanhecer, buscar uma fila de um atendimento. Então, são situações... E nos postos? Nos postos ele tem esse trabalho, digamos assim, diurno, né? O noturno jamais com o Hospital Santo Antônio, né? O que a senhora pensa fazer na parte noturna, né? Na parte noturna é o que eu falei, a gente vai expandir o horário de funcionamento, criando um terceiro turno de trabalho, respeitando a carga horária de cada servidor, porque a partir do momento que eu consiga colocar um posto com horário estendido, aquela pessoa que às vezes sai do trabalho depois das 6, que ela quer um atendimento, que ela não se sentiu bem, que ela teve uma febre, um enjoo, uma náusea, se ela precisar de um atendimento àquela hora, 7 horas da noite, 7h30, ela vai ter que buscar o HGR ou o Cosme Silva. Então,
a gente tendo um horário estendido dos postos, trabalhando nas macro-áreas que a gente tem, qual posto tem a maior demanda, qual o fluxo de atendimento nesse horário, e a gente implementando assim dinamismo para que, se uma consulta que aconteceria no horário diurno, ela pode ter, por exemplo, atendimento somente de 20, a partir do momento que a gente insere o horário noturno, a gente estende para 30, 35, então a gente vai precisar dialogar com a nossa classe, envolvendo cada um deles, importantíssimo, porque não dá para se falar de saúde e de implementar uma saúde de qualidade sem antes nós colocarmos os nossos servidores da saúde numa mesa e cuidar de quem cuida. É um ponto extremamente... Cuidar de quem cuida é importante. Você sabe que eu estive em Brasília no dia 28 de junho, defendendo essa tese, cuidar de quem cuida, exatamente num encontro que debatia inclusão. Nós vamos falar isso também. Vamos. Inclusão, né? E acessibilidade. Nós iríamos... porque o cuidar de quem cuida, ele cabe em cada esfera. Então, e essa semana saiu um estudo dos Estados Unidos, onde os cientistas elaboraram um estudo que é premente e urgente cuidar de quem cuida. Mas isso aqui é daqui a pouco. Jair, você viu essa última pergunta abaixo aqui? Tem uma mãe, essa mãe faz parte de um grupo, não é uma, são muitas. Eu encontro essas mães todos os dias. Porque quem tem um filho autista se encontra todos os dias. Numa clínica aqui, ou na natação, ou no futebol, porque o autista precisa de socializar. Ele precisa estar onde tem pessoas, onde ele seja incluído. E essa mãe mandou essa pergunta. Boa tarde, candidata. Meu nome é Andréia. Sou mãe de uma criança autista. Conheci o José Maria em uma dessas esperas de terapia dos nossos filhos, que ele também tem uma criança autista. E eu queria falar para a senhora que nós sofremos, nós passamos a noite sem dormir, nós muitas vezes não conseguimos medicamento, nós não conseguimos terapia. Muitas mães que eu conheço, que conversamos, às vezes não têm condições de levar os filhos para a terapia. E a senhora sabe muito bem que essas terapias são importantes, são necessárias para o desenvolvimento dos nossos filhos. E tem também o cuidado com nós que cuidamos. Eu acho que merecemos também um auxílio, nós precisamos de estar bem fisicamente, mentalmente, para cuidar dos nossos filhos. Eu quero saber da senhora qual vai ser o seu olhar, quais são as propostas que a senhora tem, sabendo que não já tem pouca vaga para muitos autistas, nós não conseguimos terapia, o meu filho está desde janeiro sem psicóloga, e eu queria saber qual é a sua proposta, o que a senhora vai fazer em relação a isso, se a senhora for prefeita de Boa Vista. É com a senhora. Olá, Andréia, obrigada pela sua participação. E essa história, Zé Maria, a gente se depara com pais como você, como mães como a Andréia, como avós como o seu João, como tias iguais a dona Ana. É uma história que ela está presente em muitas famílias da nossa capital. E a gente precisa assumir a responsabilidade que está falho esse atendimento. Esse é um ponto importantíssimo, porque não se trata apenas de um lado da saúde de uma criança. Se trata justamente, como essa mãe falou, da saúde, inclusive, de uma família. Se trata da educação daquela criança. Se trata da forma onde a gente precisa realmente incluí-la num dinamismo onde ela consiga executar isso tudo com muita saúde, que ela seja proporcionada o seu devido desenvolvimento necessário. E para tudo isso a gente precisa estar interligado. A saúde com a educação, com o social, para que a gente não fale na ação em conjunto que tem que ser. Eu acho que no fundo ela queria perguntar isso, qual é essa rede, porque isso tudo é uma rede de apoio que, se você for eleita, você irá oferecer ao munícipe. Isso. Eu acho que a gente precisa entender a cadeia que isso acontece. E quanto mais cedo a gente tem um diagnóstico, quanto mais a gente pratica a prevenção, a gente consegue alcançar um resultado muito maior. Então, isso vai, talvez, até mesmo do tratamento que o pré-natal deve ser executado pela prefeitura. Eu acho que acompanhamento, acho que é por aí. Se descobrir antes, a coisa vai ser mais fácil. Mais fácil. E a gente tem que ter os dados, as estatísticas para ir acompanhando. E saber que técnicas estão sendo implementadas, se elas estão realmente funcionando. Então, se a gente acompanha aquela família desde o início, realiza um acompanhamento conjunto com o governo do Estado, através da maternidade, dos programas sociais e dos centros, que precisam ser buscados com total autonomia, para que a gente consiga dar esse alcance das terapias, inserir essa criança nas condições de que ela consiga ser inserida numa sala de aula e que tenha o devido cuidador ali para ela também, onde não seja só atendimento psicológico, mas uma rede total de apoio e monitoramento de avanço e desenvolvimento dessa criança.
ter um centro de autismo tem sido um grande debate com alguns vereadores, em busca, inclusive, com deputados federais, estaduais, para que a gente possa pensar em o serviço público estar mais presente nesse ponto. A gente acaba limitando e dividindo o acesso e a divisão de ação para essas crianças. Então, quero dizer para a Andréia que consta no nosso plano de ação essa integralização de atendimentos, no ponto que diz uma criança, a saúde, o serviço prestado pela saúde não pode estar distante da educação, Sim. porque é na sala de aula que aquela criança vai estar lá e ela vai estar proporcionando essa vivência única que vai garantir o desenvolvimento dela e que precisa naturalmente estar acompanhado por um psicólogo, estar acompanhado por um cuidador, para que os atendimentos delas estejam ocorrendo. E tem um problema sério, candidata, nisso. A senhora vai ter que pensar e viabilizar duas vertentes nisso. Uma, como trazer profissional. Também. Esse número crescente de crianças não temos profissionais autistas, qualificados e adaptados para essa inserção. falta profissionais, né? Falta profissionais. Tem até uma faculdade local, que é nossa parceira, que inclusive abriu alguns cursos com o sentido de também colaborar e colocar esses profissionais. E a outra é saber se a senhora vai disponibilizar recursos para contratar esses profissionais. É isso que é importante, porque Claro. uma coisa é você não ter profissionais e outra coisa é não ter recursos. Então, a senhora vai ter que juntar as duas coisas, não é? Vamos ter que juntar e iremos juntar, porque precisa investir. Não é gasto, é investimento. Quando você trata de uma saúde de uma criança. Então, ter essa possibilidade, esse ponto voltado à não capacitação, todo mundo quer um profissional qualificado para poder prestar um serviço. A gente não consegue falar em um bom atendimento se na ponta, no início, não estiver sendo oferecido de forma correta. Então, entender, e somos parceiras, independente da questão da prefeitura, já de associações, de sindicatos, que proporcionam e buscam essa qualificação. Hoje é muito caro para alguém, Zé Maria, sair de Boa Vista, sair de Roraima para ir buscar, talvez, até mesmo em Manaus. Os custos são caríssimos. Caríssimos. A oportunidade são em datas difíceis, a nossa passagem aérea é cara. Então, a gente precisa inverter justamente esse ponto, que isso já está no meu planejamento, para que a gente possa ter a possibilidade de que se ofereça e a gente tenha aqui a mão de obra qualificada para poder oferecer todo esse atendimento. E, naturalmente... precisa, aqui, deputada, a pergunta é a seguinte: a senhora, financeiramente, salarialmente, como é que a senhora pensa em valorizar esses? Porque também tem essa questão. Claro. A rede privada, ela se sobressai ao atendimento público. Daí é uma grande demanda de evasão de não atendimento de profissional. Uma vez que o salário que ele recebe pelo município ou pelo estado, às vezes ele é muito menor do que se ele passasse uma manhã atendendo num consultório privado. Então, a gente precisa gerar estímulo para isso. E isso é uma valorização de servidores, que vão voltar à questão da saúde. Se eu tenho ali um servidor, eu preciso motivá-lo, preciso manter ele estimulado para poder oferecer um serviço com qualidade. Então, a gente tem 2 pontos a serem tratados quando diz a saúde. Valorizar em quem já está ali, implementar e regularizar a questão de PCCRs dele, colocar uma equiparação salarial de forma adequada, que eles se sintam estimulados a manter esse serviço e, naturalmente, se planejar para ter a ampliação desse serviço. Uma vez que o quantitativo de servidores hoje que atua na nossa rede de saúde e também na rede de educação, eles são pequenos para a quantidade da necessidade do que a gente tem. Então, é investir em quem já está, ampliar para poder contratar novos servidores através de concurso, através de seletivo, de forma planejada e não deixar nenhum atendimento ficar desassistido. Muito bem. Já que estamos falando nesse segmento, ninguém pode deixar saúde e educação. A educação também recebe um número expressivo, né? Especialmente de crianças migrantes que estão também, sem sombra de dúvida, ocupando vagas e tem direito. É uma coisa universal, né? Que você tem que garantir isso, né? Que se está no teu país, está na tua pátria, você tem que dar o mínimo do mínimo, né? E isso, de repente, Boa Vista não estava preparada, né? Ou não está preparado. Como é que a senhora pensa? Porque isso deve ser uma gigantesca montagem de um quebra-cabeça para o atendimento efetivo e eficaz na educação. A gente falar do efetivo e do eficaz, ele vai de um ponto muito, muito superior a isso, dos dados alarmantes que a gente tem. A gente não pode tratar a criança como um número, como simplesmente uma devida estatística. A gente precisa inserir elas como um mecanismo total de transformação quanto a isso. E a educação básica, ela vem para a gente dar esse suporte. Nós temos hoje, de acordo com o IBGE, mais de 2.500 crianças fora de uma creche, fora de uma sala de aula.
Isso é um dado entristecedor que a gente precisa iniciar esse planejamento de... Já a gente vai falar de creche também. Quero ver como a senhora vai... A senhora disse que vai construir creche. Eu vou ver como a senhora vai construir. Vamos construir. E porque a educação, ela Pois começa é, mas já no suporte da creche, isso, né? O suporte da creche. Mas pode continuar. Vamos lá. E aí, então, a gente precisa entender, e acompanhando os números da estatística da educação do nosso município, ela não tem sido favoráveis. Nós temos hoje sala de aulas abarrotadas, nós temos professores adoecendo, sobrecarregados, não há um estímulo e incentivo nem remuneratório, quanto mais estrutural nas nossas unidades para oferecer esse tipo de qualidade de ensino. Então, se você quer cobrar, você precisa dar as devidas condições. Esse é um ponto muito, muito grande que a gente sente, como também a distância dos locais dessas escolas e das creches aplicadas hoje, que é uma grande cobrança que a família nos traz, porque hoje é oferecida uma vaga e há uma tecnologia implementada na matrícula desses alunos, só que alegam a disfunção de informação. Uma vez, se você mora no Alvorada e te oferece uma matrícula no centro, ou você mora no Paraviana e te oferece uma escola no Centenário e vice-versa. Locais distantes que inviabilizam e que são uma grande causa de evasão escolar, porque os pais, às vezes, não têm condições de garantir o transporte para que esse aluno vá para a escola. Aí vem o problema da senhora fazer a estrutura física. Isso. E vem o outro também de capacitar, habilitar os profissionais, né? Que no caso da senhora sendo eleita, automaticamente a prefeitura terá de fazer concurso e contratar. Nós temos. Não dá para se falar em um avanço de atendimento em área que for sem você oferecer mais condições e chamar mais profissionais para assumir. Na segurança da mesma forma, na saúde nós mencionamos há pouco, e na educação também, para que a gente tenha um ensino de qualidade. Nós temos que ter um quantitativo de alunos aptos dentro da sala. Se eu preciso expandir em número de escolas e de creches para que diminua essa quantidade de aluno, naturalmente eu preciso ter a contratação de mais profissionais para exercerem. E se esses profissionais não estão motivados, não são valorizados, os que estão ali, você precisa interpretar como um grande atrativo. Como que eu quero que mais profissionais estejam motivados, professores que estão sobrecarregados, consigam exercer sua função, sua atividade de forma correta e de forma tranquila? Então, nós precisamos cuidar de quem já está inserido acima de tudo, para que eles continuem, eles tenham força para dar um ensino de qualidade. A perseguição, a discriminação contra eles, ela é muito existente, a gente escuta diálogos e debates quanto a isso. E mais, precisamos estar numa mesa como estamos aqui agora, colocando os pontos necessários a serem trabalhados, pedindo prazo, construindo os pontos que são solicitados por ele. Tem plano de cargos e remuneração, nós temos a questão da GID, nós temos o rateio do Fundeb. Então, há tantas situações que envolvem nossos profissionais de educação que precisam ser tratados e colocados em cima da mesa. A partir do momento que eu vou valorizar eles que já estão exercidos, para que eu possa ampliar, naturalmente a gente vai conseguir que mais profissionais com boa qualidade queiram ser profissionais da nossa rede municipal também, através de seletivo, através de concurso, implementando um ponto extremamente importante que não pode ser ignorado, a quantidade e a inclusão dos nossos alunos, não só autistas, mas com alguma outra deficiência, que precisam estar inseridos na sala de aula. Então, aí é outro ponto que a gente precisa também monitorar, acompanhar e colocar tudo isso em prática o quanto antes, para ir minimizando esses dados. Educação, ela é prioridade, criança é prioridade, o lugar delas vai ser na sala de aula na minha gestão, valorizando os nossos profissionais, e a gente vai, assim, conseguir diminuir dados negativos e prestar uma educação com qualidade a cada um deles. A gente tinha muito mais assunto para educação, mas aí o nosso tempo aqui também, ele voa, né? Você vê que o tempo voa. Vamos falar do seu pensamento e o que a senhora pensa fazer exatamente em desenvolvimento urbano. Como é que a senhora vê a cidade e, resumindo, o que a senhora pode fazer de melhorias na cidade para viabilizar exatamente a acessibilidade, né? Que é um problema na cidade, não só em Boa Vista, mas em todas as cidades. Os prefeitos agora, e como nunca, tem que trabalhar muito nessa questão da acessibilidade. Enfim, melhorar a vida do munícipe. Como é que a senhora pensa em fazer isso? Nós temos diálogos com todas essas classes que sofrem essas dores. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente tem que buscar quais as deficiências e quais acessibilidade elas realmente buscam. E isso vai desde uma calçada, desde uma rampa de atendimento, até um serviço onde tem alguém que tenha condição de gerar uma devida inclusão, né? Sendo ele com alguma deficiência visual ou auditiva também. E isso é um ponto importante. Porque até bem pouco tempo ainda tem, né? Por exemplo, prédios que... Como é que um cadeirante vai subir com sua cadeira lá para ser atendido?
Infelizmente. Infelizmente, não é? Isso é real, né? Não, Um é acesso, real às e vezes, dói. num banco, às vezes numa loja. Sabe? Você não consegue passar de uma calçada para outra. Isso não pode ser ignorado, né, Zé Maria? Certo. Então, a gente precisa, quando a gente fala de desenvolvimento, não dá para crescer desordenado. A gente tem o ponto do nosso trânsito, que é grande Esse questionamento. gargalo do trânsito, especialmente no início da manhã, ao meio-dia e 6 da tarde, que tem pontos que realmente já estão sobrecarregados. Qual assim, a sua visão, a sua proposta, o que a senhora imagina em fazer, em discutir para viabilizar ter o acesso mais rápido, bem mais rápido, mais eficaz. Tem que se realizar um estudo de trânsito e ele já tem propostas a serem apresentadas para que a gente possa identificar o fluxo real. Isso muda de ano em ano, o nosso trânsito tem mudado. Nós somos a capital de maior venda de veículos em emplacamento. Então, isso precisa ser estudado para que a gente tenha essa possibilidade de inserir. A construção de viadutos, de faixas distintas, a nossa ciclovia precisam ser valorizadas. Precisamos ter o diálogo com o governo para que a gente possa ter recursos para ter a construção e envolver a população, acima de tudo, nesse mecanismo. Trabalhar também, através desse estudo, fluxos voltados ali ao Centenário, na bola ali do Caracas, onde precisa, no semáforo, precisa ter uma contrapartida de ida e vinda, é uma grande solução a ser implementada, mas os estudos vão detectar justamente isso. A famosa ali do IBAMA e DETRAN, a construção desse viaduto, mas a gente precisa implementar e ver os impactos que durante essa construção vão ocasionar, criar uma rota alternativa secundária para que, enquanto se perdure essa obra, implementar e incluindo o serviço público, que a gente tenha estímulo. Por que as pessoas não utilizam o nosso transporte público? Pelo valor, pelo tipo de qualidade do ônibus que é colocado. Nós somos uma cidade com calor. Fala nisso, assim, rapidinho, como é que a senhora pensa em melhorar esse serviço público? Nós temos que ampliar as rotas. O quantitativo, nós temos muitas pessoas que falam, não passa perto da minha casa, não passa na Alvorada. E a frota ela tem que ser ampliada e ela tem que ser melhorada com... Gozado, porque eu acho que a senhora, a maioria, quando chega em São Paulo, a gente anda de metrô, só de metrô. Só de... Isso é um ponto. Se a gente não oferece um serviço com qualidade, a pessoa sempre vai buscar a alternativa de ir no carro dela, de ir na moto dela. E se você isso traz engarrafamento, né? Traz, natural. E se a gente conseguir as cidades maiores que têm a faixa única de ônibus para poder garantir que aquele contribuinte, aquela população que utiliza aquele mecanismo, ele tenha condições de gerar e de estar sendo atendido no horário correto. Então, assim, buscando essas alternativas. Se você tem um ônibus que passa no horário adequado, que tem uma rota em locais que é mais próximo da sua casa, talvez você vai gerar essa alternativa. Como também o costume das ciclovias, né, que proporciona um ambiente ecologicamente correto, sustentabilidade, mas que ele é inacessível para certos pontos, hoje pelo calor, pelo horário que você vai. Verdade. E até mesmo pela segurança. Nós temos, infelizmente, dados alarmantes de cirurgias ortopédicas por conta de acidentes de trânsito, com motocicletas. Então, a gente precisa identificar esses números, esses dados, e também atuar e trabalhar nesses pontos voltados a isso. Então, o trânsito ele também vai ser cuidado, gerando desenvolvimento e sustentabilidade para a nossa população. Deputada, como eu disse para a senhora, o tempo voa. Vamos fazer assim, tipo um bate-bola. Vamos lá. Porque aí eu tenho condições de perguntar e a senhora responder, e eu tenho condições de perguntar mais assuntos. Então, rapidinho, combate à pobreza. A moradia ela é uma situação digna e o assistencialismo ele não pode ser como uma forma de manter a dependência da pessoa. Ela tem que chegar como uma alternativa para dar um alcance e gerar devida expectativa. A fome ela tem que ser combatida, a moradia tem que ser oferecida, mas a gente tem que trabalhar. Mas vamos falar da pobreza, é isso? Mas aí a senhora também quer solucionar o problema da fome? A gente fala disso, incluir. Incluir. E o programa social ele é uma mão, mas não pode se gerar uma independência. Eu acho que o caminho é isso. Oferecer alternativas que a gente consiga dar o suporte no momento imediato, emergencial, mas não manter uma continuidade, para que a gente dê a oportunidade que a pessoa consiga, por si só, suportar e sair da zona de desconforto e de pobreza que ela vive. Como a senhora pensa em cuidar do idoso? O idoso ele tem que ser incluído no mecanismo da mesma forma que a gente trata a inclusão da criança e não ser esquecido. Então, oferecer programas sociais, praças adequadas para que eles possam ter as condições de lazer e saúde, também é um mecanismo a ser implementado, e uma saúde de qualidade e dignidade de cada eles. Como a senhora pensa, a senhora já falou da criança lá, mas quem ligou o rádio agora, a candidata repete o seu cuidado com a criança, com a primeira infância.
Qual é esse projeto da candidata? A gente precisa ampliar os programas sociais existentes. Iremos criar uma carreta da primeira infância, onde vai mais próximo da nossa população, das nossas crianças, inserir as nossas crianças nas creches e aumentando o número de vagas para que elas possam ter a garantia da educação e muitas vezes até mesmo a primeira e única alimentação do dia. Então a criança vai ser prioridade na minha gestão, o lugar de criança vai ser na sala de aula, na sala da creche, e a gente vai trabalhar incansavelmente para atender toda essa demanda. A violência contra a mulher, como será tratada se a senhora for eleita? Precisamos buscar alternativas e parcerias com com o judiciário, com o próprio executivo estadual, porque é um ponto negativo. Nós temos hoje mais de 33% das mulheres chefes de família da casa que mantém um único sustento. E muitas delas, em grande percentual, já foram vítimas ou são vítimas de uma violência financeira dentro de casa. E precisamos colocar esses pontos a serem sanados e garantir a cada uma das mulheres. Como a senhora vai cuidar do nosso meio ambiente nesse folgaréu que toma conta do Brasil? Precisamos unir as parcerias da nossa Defesa Civil, os Corpos de Bombeiro, e a Prefeitura está apta para dialogar junto com eles e proporcionar capacitação ou treinamento, e inclusive dar suporte necessário a cada uma delas. A nossa força de segurança, que inclui eles, precisam trabalhar de forma harmônica. Deputada, a senhora tem 2 minutos para a senhora dizer por que a senhora quer ser prefeita de Boa Vista. Sem interrupção, a senhora pode falar. Vamos lá. Eu quero convidar as pessoas. Não se trata de um simples convencimento. Não tem um poder de persuasão para cada um deles. Mas eu tenho certeza que talvez quem está nos ouvindo, e eu pergunto, alguém já lhe convidou para mudar o futuro da nossa capital? Alguém já lhe convidou para assumir uma responsabilidade com o futuro das nossas crianças? Alguém fez o convite para vocês assumirem e pensarem como vocês querem um amanhã? E é esse convite e essa pergunta que eu assim o faço, para que a gente tenha a possibilidade de construir ponto a ponto cada um desses questionamentos que vieram na cabeça de vocês. Estamos aptos a construir e proporcionar uma grande parceria entre o governo estadual e a prefeitura, algo nunca visto na nossa cidade, e que a gente vai poder ter ainda mais possibilidade de execução de ações voltadas tanto a obras institucionais, mas as parcerias vão dar a possibilidade de dar alcance à nossa saúde, à nossa educação, ampliar os atendimentos às nossas crianças, oferecendo serviços sociais através dos programas de forma ainda mais ampla e valendo ainda porque a gente precisa construir daqui para frente. Não se trata de destruir o que foi construído, pelo contrário, realizar ponto a ponto através do diálogo. Diálogo esse que tem sido difícil de ser realizado nas últimas gestões, onde grandes pontos são esses questionados, que as pessoas querem ser ouvidas, elas querem ter essa devida atenção, independente da classe. A senhora terá esse tempo de ouvir as pessoas? Teremos. O meu trabalho como deputada, ele foi pautado sempre assim. Não é o projeto da Catarina que prevalece, mas sim da população que bate à minha porta. Se eu assino e fizer o contrário, será o primeiro erro que eu irei cometer. Então, o diálogo ele é a minha primeira e a minha última alternativa para solucionar qualquer ponto, seja ele dentro de casa, seja ele dentro do trabalho. Então, assim a gente vai pautar também para poder conseguir alcançar e deixar o melhor resultado para a nossa população, construindo com cada um deles. Eu conversei com a candidata Catarina Guerra, do União, candidata à Prefeitura Municipal de Boa Vista, a quem agradecemos imensamente e desejamos sucesso. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Vote 44. Entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Boa Vista 2024.